salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo de volta a esse jogo do demônio. Estamos aqui, família, dando continuidade a essa gameplay, enquanto eu vou falar de um assunto que eu não vi ninguém falando ainda sobre o DJ Ives. Como a maioria já está informado pela mídia, que não para o tempo todo de falar desse assunto, até porque é um assunto que serve para tapar o que realmente acontece de problema no Brasil, né? Os políticos adoram quando acontece uma polêmica dessa, porque eles correm geralmente na calada da noite com bandidos que são para aprovar coisas ilícitas contra o próprio povo, que eles deveriam justamente governar e fazer leis a favor desse povo, projetos e tudo, mas não, eles fazem o contrário. Então, meus irmãos, falando exclusivamente do DJ Ives, do caso dele, eu vejo que esse politicamente correto está realmente destruindo qualquer pensamento livre, qualquer opinião sincera das pessoas. É incrível que ninguém tenha comentado o que eu vou falar agora, porque é uma coisa óbvia. E como eu não faço aqui vídeos para agradar o algoritmo, ao contrário, eu tento usar palavras que passem e eu possa falar o que ele não quer. Por isso é que eu vou falar, assim como eu falei com a minha esposa esses dias. Ela comentando, olha, mas isso que ela fez e tal, eu digo, olha, a minha opinião sincera sobre isso, meus irmãos, meus nobres e queridos irmãos, é que a mulher do DJ Ives, ela fez a pior coisa que ela poderia ter feito. Ela literalmente destruiu o futuro dela e dos filhos. Eu sei que muita gente agora vai ficar revoltada. Nossa, Davi, o que é que você tá dizendo, mano? Que absurdo. Calma, meu querido irmão, minha irmã, que eu já vou explicar. Não foi errado ela ter denunciado o cara. Foi errada a maneira que ela fez. Veja bem, antes de mais nada, ela tem filhos com ele, tá certo? Se ela tem filho com ele, a primeira coisa que ela deveria ter pensado era no bem-estar desse filho. Porque expô-lo da maneira que ela fez, literalmente destruiu a vida financeira dele. O próprio cantor latino agora, né, que tinha, parece que um clipe lançado com a música dele, ou ele participava de alguma coisa parecida, tirou o clipe do ar e tinha milhões de acessos. Outros artistas fizeram a mesma coisa, tirando seus clipes, trabalhos que ele tinha feito junto com essas pessoas, músicas que ele tinha criado, estão tirando literalmente do ar. Hoje, por causa da internet, o cancelamento pode literalmente cancelar a história de uma pessoa, basta eles quererem. E é exatamente isso que está acontecendo. Ô Davi, mas não foi merecido? Ele não cometeu um ato de covardia? Concordo plenamente, ele cometeu um ato de covardia. Não estou defendendo ele de forma alguma, é um covarde. Na minha opinião sincera, um lixo humano. Mas eu, no lugar dela, eu teria colocado como prioridade o futuro dos meus filhos. E nesse caso, destruindo a carreira dele, meus irmãos, é óbvio que quando houver a separação, a pensão que vai ser decretada pelo juiz, ela vai ser bem menor do que poderia ter sido, por culpa dela mesmo. Veja bem, imagine, para você entender, você que é lá de nós, que ele pudesse pagar a melhor escola para o filho no valor aí de R$5.000 por mês, tá certo? Por ela ter destruído a carreira dele, ele vai ter como comprovar que hoje ele mal vai poder pagar uma de 500 conto. O patrimônio que ele tiver nesse momento, aos poucos, vai se acabando. Porque de onde você tira e você não coloca, a tendência é se acabar. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo, meus irmãos, é quando a gente faz as coisas sem pensar, quando a gente age por impulso, geralmente impulsionado pelo ódio, pela vingança, com o perdão da palavra, dá merda. Era muito melhor ela ter exigido o divórcio dele, ter colocado aquelas imagens na mão de um bom advogado de confiança, para que aí, entrando com um processo contra ele, ela mesmo colocaria um ponto final nesse caso. Olha, eu vou me separar de você e você vai me dar tudo que eu tenho direito e mais um pouco. Por que eu vou dar mais um pouco? Você vai conversar com o meu advogado. O advogado apresentava as imagens ao advogado dele, olha aqui, ó. A gente tem aqui como comprovar tudo que você fez. Então, a gente vai aqui combinar uma indenização, legalmente, tudo feito dentro da lei. E você vai dar tudo que ela tem de direito. Simples assim. Com isso, ela não teria exposto ele, não teria se exposto e teria assim garantido, né, o futuro do próprio filho. Que agora é uma coisa duvidosa. Porque, mais uma vez, eu repito, não importa quantos bens ele possa ter nesse momento. De onde você só tira, meus irmãos. E se você pesquisar a vida de muitos artistas, você vai perceber exatamente isso. Que muitos foram pessoas milionárias, mas sempre foram acostumados a receber grandes volumes de dinheiro com o seu trabalho. E de repente esse trabalho perdeu o brilho. De repente ninguém se interessava mais. Então
o salário diminui bruscamente e essas pessoas, embora tenham bens de um milionário, tenham propriedades que o milionário tem, elas não sabem investir, elas não sabem ganhar dinheiro fora daquele mundo dela. Então, não precisa ser um gênio para imaginar o que é que vai acontecer. E eu acredito que esse DJ Ives não vai ser diferente. Eu acredito. Pelo perfil dele, a gente já vê de longe isso aí. E como é de costume do nosso canal sempre apresentar uma prova concreta do que a gente está falando, um indício pelo menos, para que não fique só no achismo, tem essa matéria aqui em um portal de internet que diz o seguinte: DJ Ives deixa ex-esposa e filha na sarjeta com apenas R$12 na conta após a agressão. E aí o pessoal xingando aqui, desumano e tal, e isso e aquilo. Mas olha só, meus irmãos, essa esposa dele, infelizmente a filha, podem ir se acostumando a baixar o padrão de vida. Porque ainda que a justiça tome tudo o que ele tem agora e passe para ela, a fonte secou. Sinceramente, meus irmãos, a não ser que Deus intervenha e entre na vida dele, ele se arrependa profundamente do que fez, e com isso receba o perdão de Deus, e ele entre de fato, porque Deus é Deus de causas impossíveis, e mude a realidade dele agora. Mas, atualmente, a menos que isso aconteça, o DJ Ives já era. Ninguém vai contratá-lo, ninguém vai mais dar uma oportunidade. Ele foi literalmente cancelado, tanto pelos empresários, tanto pela indústria da música. Ninguém quer papo com ele. Quem era amigo e tinha alguma fama e relevância, se afastou. Digo e repito, com essa política do cancelamento, que é mais uma arma do sistema, mesmo aqueles que querem dar uma segunda chance, vão pensar 1000 vezes antes, vão ter medo de fazer isso e acabar sofrendo algum tipo de represália por esse ato. Então, até falando em nome dos negócios, as pessoas vão preferir correr de perto desse cara. Ninguém vai dar uma oportunidade, mesmo que ele faça uma música muito boa. As pessoas, mas quem foi que fez? DJ Ives? Tô fora, mano, tô fora. Oferece a fulano, o fulano diz a mesma coisa. Então, ela literalmente acabou e pôs uma pedra em cima da carreira dele, meus irmãos. O cara já era. Tudo que ele construiu ao longo dos anos, por aquele ato ali, foi destruído. Antigamente, na época que só tinha a mídia, até que se esquecia esse tipo de coisa. A mídia vinha, né? Você dava um dinheiro pra eles, eles vinham e faziam uma matéria depois que o povo tinha esquecido, mostrando o seu lado bonzinho e tal. Ninguém criticava e ficava por aquilo mesmo. Mas hoje tem a internet. Sempre vai ter alguém, veja a Dona Xuxa, por exemplo, né? Enquanto não existia internet, era vista como uma anjinha. Não, Ave Maria, aí é uma santa. Quando a internet apareceu, começou os Davi aqui fazendo vídeo, mostrando a realidade, né? Lembra a realidade por trás do ídolo Xuxa? Que irritou muito ela mesma. Outros e outros canais aparecendo, mostrando as realidades. Aquela imagem que ela tinha de boa pessoa foi se transformando ao longo dos anos, revelando o verdadeiro ser que ela sempre foi. Então eu acredito que o DJ Ives dificilmente vai se recuperar. A não ser que ele seja um bom profissional em outra área, ele literalmente, meus irmãos, tá ferrado. E pra mim essa matéria aí, né, dizendo que ele deixou a família já na sarjeta, logo, pelo andar da carruagem, conforme as coisas estão sendo feitas nesse novo mundo, ele também vai estar na sarjeta em pouco tempo. Então, resumindo o caso, meus irmãos, o que a esposa dele fez foi estourar uma bomba para resolver o caso. E quando você estoura uma bomba, você também acaba se ferindo e ferindo outras pessoas que não tem nada a ver. Nesse caso, o filho, não é o que mais vai sofrer. Ele, sendo filho do DJ Ives, que estava em ascensão em uma carreira, que estava ganhando dinheiro, era uma coisa. Ele ser filho do mesmo DJ Ives, que porventura esteja quebrado, falido, é outra coisa. Eu acho que qualquer pessoa que já teve uma posição social alta ou média e hoje está numa pior, sabe muito bem como é ruim, né? Passar por isso, meus irmãos. E ela tivesse sido inteligente, ela poderia ter evitado esse mal. Não por ele, pensando nele, mas pensando, como eu estou dizendo, deixando bem claro, pensando na própria filha. E com certeza, pelo menos, né, a não ser que ela mesma consiga pelas próprias mãos, ela vai ter uma infância e posteriormente uma adolescência bem mais humilde, né, do que poderia ter. Então tinha até um ditado antigo, que hoje já falam que é machismo, que era isso, era aquilo, mas o povo mais antigo, né, que eu faço parte, costumava dizer que problema de casa se resolve em casa, né? Problema de casa não vai à praça. Eu aprendi assim. E digo às pessoas novas que hoje namoram e pensam em casar, tente sempre resolver entre você mesmo, meu irmão. A mulher que por acaso estiver sendo agredida,
Não aceite isso, deixe o cara. Não queira mais conversa de forma alguma. Se o cara te trata assim, você que é a companheira dele, sai fora, pula fora. Já pelo relacionamento, desde o namoro, já dá pra você perceber qual é a verdadeira personalidade da pessoa. Então você vê que o cara é agressivo, é violento, pula fora, né? Muitas, às vezes, ficam caladas, com medo de deixar o cara, até às vezes por ameaça, e só vai acostumando, só vai dando carta branca para que o cara faça. Ele se sente no direito de fazer, porque pensa que a pessoa é incapaz de se defender, é incapaz de sofrer qualquer consequência pelos atos. Isso não pode acontecer. Agora, ao mesmo tempo, você colocar esse tipo de problema em rede social, aí já é outra coisa que às vezes acaba atrapalhando, como eu acredito que vai ser esse o caso do DJ Ives. Agora não, porque é muito holofote, é todo mundo fazendo entrevista, né? Você acha que fez a coisa certa, mas quando a mídia não estiver falando mais, as pessoas esquecerem disso aí é que vai cair a ficha do que ela realmente fez, né? Das coisas que ela se privou e privou a própria filha, né? Faliu literalmente o pai da sua filha, que embora não seja mais marido, continua sendo o pai da filha até o fim da vida. E quebrando ele, ela acabou quebrando a própria filha. Então, meus irmãos, eu fiz questão de deixar essa mensagem aqui para vocês. Acho estranho que tantos formadores de opinião, metidos a intelectuais, com canais milionários aqui, não falem, né? Não tenham mostrado esse ponto de vista para vocês. A maioria fica só chutando cachorro morto. Por que será, meus irmãos? Será que é a ditadura do politicamente correto aí? Eu não faço acusações, mas penso que sim. Acredito que muitos percebem essas coisas, mas com medo, né, de sofrer algum tipo de represária, perder o alcance, acabam se silenciando. E aí a gente acaba fazendo o trabalho que a própria mídia já fazia. Já que não dava mais para colocar a velha mídia com o alcance que ela tinha, eles estão transformando a nova mídia na velha. Poucas pessoas estão percebendo isso, mas nós aqui, dessa plataforma, estamos nos transformando na própria velha mídia, onde quem mandava eram os anunciantes, onde quem manda é o politicamente correto, onde a pessoa que não andava, que não dava os passos que eles queriam, que não dançavam conforme a música, eram canceladas. Tudo isso está acontecendo agora nessa nova mídia, meus irmãos, que é a internet. Preste atenção nisso, tá certo? Eu vou ficando por aqui, meus irmãos, agradeço demais a sua audiência. Deixa aí a sua opinião sobre esse assunto, eu faço questão de ler e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e fui!